paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Meus queridos irmãos, aproveite agora o momento, já dê um like aí no meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal, não esquece de se inscrever no meu canal e de compartilhar, tá bom? Muito bem. Nós vamos estudar agora neste momento subsídios, vou trazer subsídios para a lição de número 5. Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. A partir de agora, eu vou explicar para você o grande diferencial que nós temos na revelação de Cristo Jesus, com um grande sumo sacerdote. Para entender isso, nós precisamos ir no contexto vivencial. Se nós analisarmos os epicureus e os estoicos, eles entendiam Deus como um Deus transcendente, um Deus que está muito distante, um Deus que ele é apático, né? Ele é apático, ou muitas das vezes ele não é só apático, mas ele é realmente averso ao ser humano. Ele é contra o ser humano, porque o ser humano é imperfeito, o ser humano é limitado, o ser humano erra a todo momento. Mas agora apresenta um grande sumo sacerdote que ele se encarna, um sumo sacerdote que se aproxima. O próprio judaísmo entendia Deus como um Deus etéreo, um Deus transcendente, um Deus distante. Mas nós podemos entender muito bem que o nosso Deus, ele se fez carne. E por isso que eu vou explicar para você o significado, o sentido no original dessa palavra compadecer. Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, se compadeceu de nós. Nós vemos aqui que Cristo, ele é superior aos anjos. Já foi visto que ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, e agora, como o grande sumo sacerdote, Cristo é superior a Arão, a tribo de Levi, a ordem levítica, melhor dizendo. E eu gostaria de destacar aqui, nessa ocasião, o versículo do 14 ao 16, do capítulo 4, que fala do grande sumo sacerdote. Cristo, ele é o grande sumo sacerdote. Em Hebreus 2,17, diz que ele é fiel sumo sacerdote. Já em 3,1, diz que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Então percebe-se que durante o desenvolvimento há uma repetição de assuntos, mas não para tornar-se taxativo, não para tornar-se desgastante, mas para revelar a cada momento, a cada passagem, cada vez mais, realmente as verdades espirituais que está aqui dentro do livro de Hebreus. Então, a intenção do autor é gradativamente desenvolver. E agora, mais do que nunca, do capítulo 5 ao capítulo 10, nós vamos estar falando aqui, dando muito mais ênfase, explicando muito mais essa questão de Cristo ser o sumo sacerdote. Então ele é bem complexo. E nós podemos abordar aqui algumas características desse sumo sacerdote. No versículo 14 diz o seguinte, que ele é grande. E ele é filho de Deus. Então, primeira característica, ele é grande, ele é filho de Deus e ele penetrou nos céus. Então, observe aí que esse sumo sacerdote, ele tem uma característica ímpar. Ele tem uma característica que não pode ser comparado com o sacerdócio levítico, com o sacerdócio da geração de Arão, né? Tem um verbo
um verbo que é temos, né? Um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote. Esse verbo de apropriação, ter, ele é bastante interessante se nós pararmos para analisar o que nós temos. As pessoas gostam de adquirir bens, as pessoas gostam, e é claro, quem é que não gosta de conquistas? Mas eu vou estar falando aqui de algumas apropriações espirituais, de conquistas que nos leva para a vida eterna. Então, lá em Efésios 1:7, diz que nós temos a redenção pelo sangue. Que diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, em quem temos, né? Já lá em Romanos 5:1, também diz que nós temos também, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João também temos também. 1 João, capítulo 2:1, diz assim que, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esse versículo de número 14, ele é interessante, que mostra algumas características de Cristo e também faz nos lembrar daquilo que nós temos. Um grande sumo sacerdote, nós temos paz, nós temos a redenção pelo sangue, e trazer isso à memória é extremamente importante. Extremamente importante. No versículo de número 15, há uma palavra bastante interessante, que é a palavra sintatenai, que é a compaixão. E aí, como esse versículo 14 ao 16 está falando diretamente de Jesus, é uma compaixão na qual aquela pessoa ela se condói, ela sente pela pessoa que está passando pelaquela situação, ela se sente afligida também. Ele sofre junto. Então Cristo, ele sofre junto, né? Sente o sofrimento que nós sentimos. E essa palavra, no original, ela significa simpatia. Simpatia é isso, né? Nós entendemos muitas das vezes que simpatia, eu gosto daquela pessoa, eu acho aquela pessoa simpática. Mas não é isso. A simpatia, ela pode ter esse significado, mas aqui o sentido que eu trago à tona é no sentido de querer estar junto, de compartilhar todas as coisas. Se você sofre, aquela pessoa também sofre. Se você está feliz, aquela pessoa também está feliz. Então, essa compaixão de Jesus Cristo é uma compaixão ímpar, é uma compaixão inagualável à compaixão humana. E nós vamos estar vendo lá mais à frente o sentido da compaixão, a diferença, fazer aí uma comparação entre a compaixão de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, e a compaixão dos homens, dos sacerdotes. Porque Cristo sofreu todos e cada um dos tipos de tentações que sofremos. Ele não sofreu, por assim dizer, as três sementes, vamos dizer assim, do tipo de tentação. E é por isso que ele compreende, é por isso que ele entende as nossas fraquezas. É difícil alguém falar de alguma coisa sem ela ter passado por isso. E Cristo passou por todas as coisas. Cristo passou pelo sofrimento. E ele passou pelas três sementes de tentações, que eu posso assim designar,
que nós encontramos nos textos sagrados. Como? Nós temos o desejo da carne, nós temos a ganância e nós temos a ostentação. Como diz lá em 1 João 2,16, né, que fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ganância, e a soberba da vida, a altivez, pessoa que é orgulhosa ao extremo. Então, esse tipo de tentação, Jesus ele passou. Como? No deserto. Lá em Lucas 4, do 3 a 12, lá fala detalhadamente esse tipo de tentação que Jesus sofreu. Pareceu para ele ali o tentador, e ali o tentador falou para ele, olha, transforme essas pedras em pães. E Cristo ali, ele resistiu à tentação da carne. Depois levou ele a um alto monte, e ele diz assim, lança-te daqui para baixo e dê ordem aos seus anjos, como está escrito, né? E aí ele já utilizou aí um texto que já está escrito na palavra, e aí demonstra ali a ganância. Demonstra ali a ganância. E a terceira vez levou ele no pináculo muito alto e mostrou todas as coisas aqui da terra, todas as riquezas, e ali ofereceu para ele o mundo, o domínio do mundo. Porque a pessoa soberba, ela quer isso, ela quer dominar, ela quer estar em cima, acima de todas as coisas. E Cristo repreendeu pelas 3 vezes pela palavra de Deus. Meus queridos, não tem como vencer as tentações da nossa vida se não for através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar cravada no seu coração. A palavra de Deus ela tem que ser vivida dioturnamente. No versículo de número 16, então tem o verbo aqui chegar, que é proserrometa. Proserrometa. Proserrometa significa chegar junto, chegar próximo. Mas chegar junto, chegar próximo de quê? Chegar próximo do altar. Essa palavra é uma palavra bastante usada na Septuaginta, né? É uma palavra bastante usada na Septuaginta, no Antigo Testamento, sendo traduzido para o grego, né? Então, toda a tradução do Antigo Testamento. E então, em Levíticos 9:7, 21:17 e 21:22. Então, há diversas referências que falam ali de sacrifício, de adoração, se aproximando ali do altar, chegar perto. Então, o sentido propriamente dito é quando diz cheguemos. Olha só que interessante. Cheguemos, pois, com confiança. É para você chegar na presença de Deus. É para você chegar perante o altar. No altar da adoração. Por quê? Porque ele está te dando livre acesso. Ele está te dando livre acesso. Então, esse é o sentido de proserrometa, que é esse verbo aqui de aproximação. Temos que nos aproximar, mas é uma aproximação cultica, é uma aproximação de adoração, né? de cultuar ao Senhor. A partir do versículo 1 ao 4, eu faço aqui uma observação de que agora ele começa a falar das atribuições do sumo sacerdote. Precisamos fazer aqui algumas observações do versículo 1 ao 10. Primeiro, porque nós encontramos aqui a palavra sumo sacerdote por 4 vezes. E a palavra sacerdote uma vez. Então, o assunto aqui em questão realmente é falar sobre o sumo sacerdócio.
E existem algumas condições estabelecidas dentro desse sumo sacerdócio. Que, em primeiro lugar, o sacerdócio ele é um representante designado por Deus. Ou seja, ele representa os homens diante de Deus. Em segundo lugar, o sacerdote deve ser um homem. Ele deve ser homem. Então, por isso que aqui começa a fazer a comparação do sacerdócio levítico com o nosso grande sumo sacerdote, que é muito diferente. Em segundo lugar, é que ele precisa ser homem. Ele precisa ser homem. Porque para ser um sacerdote, para poder fazer essa mediação entre Deus e os homens, é necessário ser um ser humano. E em terceiro lugar, nós observamos aqui que ele tem que ser nomeado por Deus. Arão foi nomeado por Deus. A tribo de Levi foi nomeado por Deus. Cristo foi nomeado por Deus. Então, nesse aspecto, nós entendemos que Cristo se enquadra perfeitamente. No versículo de número 2, aqui diz assim: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Observe que no versículo ali de número 15 do capítulo 4, fala que o nosso grande sumo sacerdote se compadece. E agora aqui ele fala que o sumo sacerdote da linha da descendência de Arão, ele se compadece também. Só que é preciso fazer uma observação que faz uma grande distinção aquilo que está sendo falado sobre o nosso sumo sacerdote, lá, o nosso grande sumo sacerdote, lá em 4:15, que diz que ele é simpático, ele se aproxima de nós e quer nos ajudar. Aqui, o sumo sacerdote, ele também faz essa mediação. Porém, ele não faz essa mediação com perfeição. Por quê? Porque ele também tem fraquezas. O nosso grande sumo sacerdote, ele não tem fraquezas. E é por isso que ele se compadece verdadeiramente. Ele realmente sente a dor do nosso pecado. Aqui a palavra é metropathein. Metropathein significa compadecer-se, sentir com, mas não com perfeição. E o interessante é que essa palavra ela é única no Novo Testamento. Nós não encontramos mais em nenhum lugar. Meus queridos irmãos, se você quiser fazer um convite para mim estar indo na sua igreja, aí fazer um simpósio, fazer um seminário, EBD de obreiros, o que você achar aí, o que Deus colocar no seu coração, entre em contato comigo aqui no meu zap, né? E nós vamos estar agendando e vai ser um imenso prazer estar ali na sua igreja compartilhando da palavra do Senhor. Não esqueça, compartilhe e se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe e até a próxima. Um forte abraço.